Evangelho de Mateus, capítulo 26. Texto que a gente lê bastante no primeiro domingo do mês, Mateus 26, de 26 a 28. Queria pedir para os irmãos ficarem de pé mais uma vez, em reverência à palavra. Mateus 26, de 26 a 28. Vamos ler a uma só voz? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém. Podeis assentar, irmãos. A gente até perde a conta de quantas santas ceias a gente já participou, quantas santas ceias a gente viu, quantas vezes a gente desejou. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma vontade de tomar santa ceia. Que, meu Deus do céu, acabava o culto, ficava aquele monte de criança em volta do pastor, lá na frente, querendo comer um pedacinho de pão, beber um cálicezinho, né? E tem igreja que os irmãos acham que é pecado, né? Uma irreverência, mas eu nunca vi dessa maneira. Pelo contrário, aquilo me deixava com vontade de fazer parte da igreja, sabe? Eu sabia que era diferente, que já tinha acabado o culto, sabia que não era igual no culto, né? E eu cresci assim, até que chegou uma idade que a gente não quer mais ficar no meio das crianças, né? Mas fica aquela vontade de participar com os adultos, então. A ministração é um momento especial, irmãos. Quando a gente ministra a Santa Ceia, a gente crê que a gente está em comunhão com o Espírito Santo, e pela fé nós estamos em comunhão também com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então estamos em uma comunhão com Deus e com o povo de Deus. E então a gente celebra a aliança que Deus fez conosco. Santa Ceia é isso. Deus enviou Jesus, nós já vimos bastante coisa sobre isso hoje. Já choramos na presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Já nos alegramos com o perdão dos nossos pecados. Mas Santa Ceia é isso, é relembrar e também, de algum modo, participar de um momento sobrenatural, espiritual, onde a bênção do sacrifício do Filho de Deus, Jesus, que padeceu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, de algum modo, amados, nesse momento nós recebemos graça, uma graça especial da parte de Deus. Então é muito interessante a gente aprender, a gente falar sobre a Santa Ceia. Os elementos, irmãos, o pão e o fruto da videira, não deixa de ser pão e fruto da videira. Eles são simbólicos. O pão continua sendo pão. E o suco de uva continua sendo o suco de uva. Tá certo? Ele não há uma transformação quando a gente come o pão e bebe o cálice. Não há aquilo que a Igreja Católica chama de transubstanciação. Como se você não pudesse morder o pão, senão você estaria mordendo a carne de Jesus. Não, não é isso. Jesus nos ensina na palavra que isso é algo espiritual. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Uma outra coisa que também não é para ser levado de um modo exacerbado é, por exemplo, o que sobra da Santa Ceia. Eu já vi igrejas fazerem assim uma série de coisas com respeito a isso. Pensando que, bom, todos os pedacinhos de pão que estão nessas bandejas, todos os cálices que estão nas bandejas são santificados. Então não pode jogar fora. Então não poderia jogar na pia, não poderia jogar no lixo, e por isso não poderia dar para as crianças também. Mas não tem base bíblica nenhuma para isso, uma vez que é apenas um símbolo. Mas o que há de especial, então, se é um símbolo? Há de especial naquele pão que você come, que eu como. Naquele cálice que a gente bebe. Esse é especial. Esse é o seu. Esse é o meu.
Por isso nós cremos, irmãos, que o pão e o cálice são santificados na presença de Deus. Não podem ser desmerecidos. Porém, o que sobra do pão e o que sobra do cálice, não tem importância se guardar, se comer lá na cozinha, se voltar para a garrafa, não muda nada. Porque, do contrário, nós estamos caminhando pelo caminho da transubstanciação de uma forma diferenciada. Entende? E detalhe, sem base bíblica nenhuma. E a gente cai num certo legalismo. Quando, na verdade, Deus está mais preocupado não é com o que sobra do pão do cálice, ou se a criança vai comer ou beber depois do culto. Experimentar. Deus está preocupado com o nosso coração. Muitas vezes a gente dá tanta atenção para o que sobra da Santa Ceia, e a gente não dá tanta atenção para o principal, que é como estamos tomando a Santa Ceia. É muito gostoso participar desse momento, irmãos. É um momento repleto de significado. É um momento que enaltece a nossa fé e faz a gente sair da igreja cheios de alegria, jubilando, felizes. Não porque comemos um pãozinho e bebemos um cálicezinho. Porque você pode comprar um pão inteiro e beber uma garrafa inteira de suco de uva em casa, né? Não tem problema. Mas é por causa do significado. Por causa daquilo que acontece quando alguém participa da Santa Ceia, quando alguém participa da nova aliança, que é justamente o que Jesus fala lá no versículo 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Meus queridos, a Santa Ceia tem um significado tremendo, mas para a gente entender acerca disso, é preciso que a gente fale acerca dos sacramentos. O que são sacramentos? Santa Ceia é um dos sacramentos que as igrejas protestantes históricas consideram, a maioria, se não todas as igrejas evangélicas, consideram que há dois sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. E juntamente com o batismo, irmãos, há a profissão de fé. Porque Jesus também disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais da Santa Ceia. Então, não vou entrar muito na parte do batismo. Eu vou ler aqui um trecho de um autor, um teólogo muito abençoado, que é o R.C. Sproul. Não sei se você já ouviu falar dele, mas o Sproul tem bastante livros na nossa editora Cultura Cristã. Ele diz o seguinte: historicamente, a palavra sacramento era usada para designar algo sagrado. O termo latim sacramento, e só uma explicação, a gente fala termos latinos, porque para a Bíblia chegar no português, ela passou por várias traduções, inclusive na língua latina. Então, quando a gente quer encontrar o significado real de uma doutrina bíblica, de um versículo bíblico, nós temos que ir aonde? Nos originais bíblicos. E é interessante isso, o termo latino sacramento foi usado para traduzir a palavra mistério no Novo Testamento. Você vai encontrar Bíblias latinas que, em vez de mistério, está escrito sacramento. Então veja que interessante, o significado do sacramento é um mistério. E eu gosto de usar a palavra mistério para falar das coisas espirituais. Porque são mistérios revelados a nós. Mas ainda assim é um mistério. Hoje de manhã a gente falava do fogo. Fogo do Espírito Santo, fogo de Deus. E o fogo da ira divina. Mistério também. Aliás, de algum modo, tudo que está na Bíblia é um mistério para nós, não é? A gente crê, a gente sabe que é real. Mas quando a Bíblia fala dos olhos de fogo de Jesus que João contemplou lá na ilha de Patmos, dá para entender bem isso? Humanamente falando, a gente entende pela fé, mas é um mistério. Só vamos entender bem quando chegarmos lá e olharmos para ele. Aí a gente vai falar assim: ah, foi isso que João viu, isso que ele quis dizer. Não havia palavras para dizer, não tem como explicar certas coisas. Pois bem, no sentido mais amplo, todos os rituais e cerimônias da igreja eram chamados de sacramentos. Com o passar do tempo, o termo sacramento foi assumindo um sentido mais restrito, conforme nós cremos batismo e Santa Ceia. Um sacramento veio a ser definido como um sinal visível, é assim que a gente define sacramento, é um sinal visível, por meio do qual Deus oferece para nós promessas de uma graça invisível.
Eu acho ótima essa definição de sacramento. Um sinal visível de uma graça invisível. A gente nunca viu o sangue de Jesus, não é? Nunca vimos. É uma graça invisível. Nós nunca vimos o Espírito Santo tocando os corações. Mas nós sabemos que nós estamos aqui porque Ele toca nossos corações. Então, amados, o sacramento é o sinal visível de uma graça invisível. Os sinais externos, digamos, o ritual, a cerimônia, o culto, a liturgia do sacramento, ou seja, aquele momento que o presbítero leva o pão e leva o cálice. Essa parte externa, quando você então come o pão e bebe o cálice, que é um sinal externo, você está selando, você está confirmando que as promessas de Deus são para a sua vida. Você está dizendo, eu faço parte dessa aliança. Eu faço parte dessa bênção. Eu faço parte desse sacramento. Então os sacramentos consistem, como os irmãos sabem, na água do batismo e o pão e o vinho. Agora veja bem, o vinho era utilizado lá no princípio da igreja, e hoje nós não utilizamos vinho por causa de uma conotação cultural, você sabe, das bebidas alcoólicas. Há igrejas que utilizam o vinho. Mas pastor, então não está errado? Está usando suco de uva? Não está errado. Porque Jesus fala do fruto da videira. Veja o versículo 29 de Mateus 26. Nós paramos no 28, né? Mas no 29 ele diz, digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira. Eu arrisco até dizer que em alguns momentos eles usaram suco de uva. Porque não era uma norma, uma lei que fosse vinho, mas o vinho era utilizado com uma certa frequência pelos judeus. Inclusive você deve lembrar lá em João, quando Jesus transformou o que em vinho? A água. Então não é para a gente pensar assim, não, a gente pode usar vinho. Tem igreja que usa vinho, mas poderia escandalizar alguém. E eu pessoalmente não gosto da ideia de ir lá no mercado comprar umas garrafas de chapinha para levar para a Santa Ceia, né? Ficaria o sangue de boi, né? Ou então a pessoa falar, pastor, eu trouxe um aqui, a Santa Ceia hoje vai ser ótimo, é um vinho rosé francês de primeira. Não tem nada a ver, né? Isso poderia até enfraquecer aqueles que têm problema com bebida e depois de chegar em casa querer continuar tomando a Santa Ceia em casa, né? Não parar mais. Então a gente usa o suco de uva por causa dessa conotação. Não tem problema, viu? Porque fruto da videira é suco de uva. E o que é o vinho? O suco de uva, só que fermentado. O álcool já está no elemento, no suco. Quando fermenta, as suas qualidades, né, vão se manifestar. Mas voltando aqui, irmãos, há muitos irmãos aqui oriundos da Igreja Católica. Talvez haja até algum visitante, algum irmãozinho, que fica pensando, poxa, mas lá na Católica é diferente. Realmente, na Igreja Católica são 7 sacramentos. Batismo, crisma, Eucaristia, que é a Santa Ceia deles, penitência, matrimônio, ordem e extrema-unção. As igrejas protestantes, irmãos, limitaram, através da reforma protestante, os sacramentos em 2, batismo e Santa Ceia. Por quê? Porque Jesus que instituiu. Os católicos dizem o seguinte, mas Jesus participou lá do casamento, então o casamento seria um sacramento. Mas veja, não foi Jesus que instituiu o casamento. Nós acreditamos na seriedade, sim, de certas cerimônias, não é? Como, por exemplo, teremos aqui dia 13, domingo que vem, não falte, escola dominical, eleição de presbíteros e diáconos. E aí o conselho vai marcar o dia da ordenação desses irmãos. E é um momento sagrado, maravilhoso. Mas não é um sacramento. Os sacramentos, vou voltar só para fixar, são sinais visíveis de graças invisíveis. Os sacramentos têm 4 coisas interessantes para a gente pensar sobre eles. São ordenanças instituídas diretamente por Jesus. Jesus chegou e falou, olha, quem crer e for batizado será salvo. E aqui em Mateus 26 está bem claro, onde ele fala sobre a Santa Ceia. Outra coisa, os sacramentos são ordenanças de Deus, ordens de Deus, vindas lá do céu, que na sua própria natureza tem um significado todo especial. Veja a água do batismo, que coisa maravilhosa. O pão e o cálice, sacrifício de Jesus. Outra realidade sobre os sacramentos são ordenanças para serem perpétuas. A igreja vai cumprir esses sacramentos até a volta de Jesus. Disse Jesus, não beberei mais desse fruto da videira até aquele dia. Então até lá no céu, não sabemos como vai ser,
mas cremos que lá no céu haverá uma celebração semelhante a essa que nós temos aqui. Porque Jesus está dizendo aqui que nós teremos lá no céu uma Santa Ceia. Não sabemos se vai ser todo mês, né? Aliás, lá no céu não tem contagem de tempo, você sabe disso, lá é eterno, então não sabemos como será. Mas eu estava comentando hoje lá em casa, tem igreja que faz Santa Ceia uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 2 meses, tem igreja que faz Santa Ceia uma vez por ano. E tem igreja que faz Santa Ceia todo domingo. Aliás, esse era um costume de João Calvino. Nas igrejas onde Calvino pastoreou, todo domingo tinha Santa Ceia. Interessante isso. Mas nós temos o costume de celebrar uma vez por mês e não tem problema. E uma quarta coisa sobre os sacramentos são ordenanças designadas para representar, instruir, selar os crentes e selar os crentes que recebem essas ordenanças pela fé. O que é selar? No momento em que você, aquela pessoa, dá um passo de fé para ser batizado, fazer profissão de fé, e quando a gente vem e participa da Santa Ceia, nós estamos, de algum modo, irmãos, no mundo espiritual, recebendo uma autenticação. Esse é meu. Esse é meu. Por isso que é totalmente errado um crente se afastar da Santa Ceia. Um crente não tomar a Santa Ceia. E por isso que quando alguém está passando por alguma dificuldade mais grave, ele é afastado temporariamente da Santa Ceia. Para que ele volte aos princípios da palavra de Deus e então tome a Santa Ceia. Então participe da ceia do Senhor. Meus queridos, a Santa Ceia é o sacramento que representa a nova aliança de Deus com homens e mulheres crentes, regenerados. Por isso que nem todo mundo toma a Santa Ceia. Somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que participam da aliança de Deus com o seu povo é que podem tomar a Santa Ceia. Certa vez eu era pastor numa igreja e o presbítero falou: pastor, tem uma pessoa que está visitando a nossa igreja e não é crente, mas todo culto de Santa Ceia, ele pega o pão e bebe o cálice. O que a gente faz? Eu falei: você tem que deixar, você não pode impedir. Você não vai brigar, né? Não, devolve o pão aí. Volta o pão para cá, né? Bota o cálice de novo aí, não bebe não. Já pensou que chato? Não pode. Então é a pessoa e Deus. A gente dá aqui a palavra de instrução, a palavra bíblica, e cada um tem que respeitar a palavra de Deus, né? Mas há situações em que foge um pouquinho do controle do presbítero que está servindo. É necessário que cada um entenda que quando não toma a Santa Ceia do modo correto, a palavra de Deus diz que não é bênção, é o que mesmo? Maldição. Então, muito cuidado. E é uma palavra tanto para quem não é crente, quem não é batizado, quem ainda não fez a profissão de fé, como também para aqueles que estão em dia com Deus. Você que toma a Santa Ceia. Porque se nós tomarmos a Santa Ceia, mas com algum pecado escondido, a palavra de Deus diz que a mão de Deus vem. Isso é muito sério. Santa Ceia é uma representação, então, de que nós temos um pacto com Deus. Pacto, a palavra aliança, faz a gente pensar no... O que você pensa? Casamento, né? Aliança. E a aliança que nós temos, no caso dos maridos e esposas aí, né? Nas famílias, é até que a morte os separe. É para sempre. Então, amados, aliança é pacto. Veja, a simbologia é a mesma. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos numa aliança com Ele. Num pacto com Ele. E essa aliança é para sempre. Nem a morte vai separar. Amém, irmãos? Aliás, a morte vai ser para nós uma porta de entrada na glória. É interessante a gente lembrar do Velho Testamento, onde começou a Santa Ceia. Abra sua Bíblia em Êxodo 24. Vamos ver alguns textos aqui na palavra, para a gente entender um pouco mais acerca desse sacramento. A Santa Ceia começou lá no Velho Testamento, viu, irmãos? É uma aliança que começou no Velho Testamento. Êxodo 24, de 1 a 8, veja como que o Antigo Testamento registra o trato, o pacto de Deus com Israel, baseado numa aliança de sangue. Êxodo 24. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele.
Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue, preste bem atenção nisso, olha. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Uma coisa meio estranha, né? Não sei se você já viu sangue assim de bicho. Eu trabalhava num frigorífico, às vezes eu ia lá no matadouro para ver os bois lá, e a gente achava assim meio curioso, aquele monte de animal pendurado, né, sabendo que era o bifinho do dia seguinte. Mas uma coisa esquisita nesses ambientes é o cheiro. O cheiro de sangue é muito enjoa, sabe? É um negócio meio assim esquisito. E a gente via aquele monte de sangue, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, lá no Velho Testamento devia ser algo assim, meio pavoroso, né? Sangue, sangue, sangue. Imagine o pastor pegando sangue, jogando em cima do povo. Aspergir era fazer assim, ou fazer assim. Jogar, não é jogar de baciada, nem de mangueira. São pequenas gotas, aspersão. Por isso que quando a gente batiza por aspersão, a gente, até um pouquinho mais além, né, a gente derrama assim com a concha da mão. A água, não é o sangue, não, a água. Mas aqui no texto, amados, Moisés fez literalmente isso. Ele pegou uma bacia com sangue e saiu assim aspergindo sobre o povo. Veja, irmãos, quando a gente aceita Cristo no nosso coração, e quando a gente participa da Santa Ceia, nós estamos debaixo da aspersão do sangue de Jesus. Amém? Nós não vemos, é pela fé. Mas a palavra nos atesta que nós estamos debaixo deste sangue, numa nova aliança. Isso no Velho Testamento, nós vimos agora no Novo Testamento, há um outro pacto entre Deus e os homens. Vamos lá em Lucas 22. Esse novo pacto, irmãos, essa nova aliança, tem suas raízes, as suas bases na antiga aliança. Vamos lá em Lucas 22, versículo 14 em diante, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Percebe como há uma conotação entre o Velho Testamento e o Novo? Porque no Novo Testamento, irmãos, Jesus é o cordeiro do sacrifício. Ele é o cordeiro perfeito de Deus. Caiu a ficha aí? Talvez você nunca tinha pensado por que Jesus é chamado de cordeiro de Deus, né? Porque o cordeiro era morto no Velho Testamento. E Jesus é o cordeiro de Deus, cordeiro puro, perfeito, santo, que uma só vez morreu para todo sempre, para nos salvar. Lá no Antigo Testamento, esse ritual que Moisés iniciou, que Deus estabeleceu através de Moisés, era praticado constantemente de um modo diferente no templo. Todas as vezes que alguém queria ser perdoado dos seus pecados, tinha que levar um animal até o templo. E esse animal era morto e sacrificado, e o seu sangue derramado sobre o altar era o preço do perdão daqueles pecados. Mas a Bíblia vai dizer para nós um pouco mais adiante, lá em Hebreus capítulo 9, vamos lá, em Hebreus 9, a Bíblia vai nos dizer que aquele sangue, na verdade, não perdoava nada.
que aquele sangue era uma representação, era como um aval do sangue precioso e perfeito de Jesus que viria. Hebreus capítulo 9, a partir do 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vá agora no versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, perdão de pecados. Versículo 27 agora. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, usa esse versículo para evangelizar seu parente amigo espírita. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu disse que são mistérios. Não tente entender como você entende matemática. 2 mais 2 é 4. É muito além da lógica humana. São mistérios divinos. Mas mistérios revelados para você que crê na palavra de Deus. Mistérios de Deus que Deus tem revelado ao nosso coração. E é por isso que nós permanecemos na casa de Deus. Porque nós temos tido não somente uma teoria bíblica, nós temos sentido na prática, temos vivido na prática a experiência do que é ter uma aliança com Deus. Agradeça a Deus por isso. Não queira sentir o inverso para depois valorizar a aliança. Tem gente que é assim, está tão bem na casa de Deus, mas parece que está meio sem graça. Deixa eu experimentar o que é viver sem Deus para ver se vale a pena viver com Deus e coisa e tal. Isso é laço do diabo na tua vida. Cuidado, não entra nessa não. Não precisa, irmão, ir lá comer as lavagens de porcos como o filho pródigo, para depois voltar todo machucado, ferido e com marcas que vão ficar talvez até o fim da sua existência, porque simplesmente não creu na aliança. Fique debaixo da aliança, fique debaixo da graça de Deus. A gente viu aquele vídeo que mexe tanto com a gente, né? E aquele povo ali naquela figura do trem, que é o trem da vida, onde as pessoas estão viajando, não sabem muitos para onde vão, mas a gente sabe que a gente está indo para o céu. Então, a gente fica pensando, meu irmão, por que tem tanta gente que olha para a Santa Ceia e pensa, isso não tem nada a ver? Eu tenho encontrado muitas pessoas no meu ministério, irmãos, que estão fora da igreja, alegando o seguinte: eu não preciso ir à igreja para ter comunhão com Deus. Eu não preciso ir à igreja, eu posso ficar em casa, não preciso ir lá dar dízimo para a igreja, ficar ouvindo sermão, eu posso orar em casa, eu posso, ter comunhão com Deus sozinho. Mas Deus não fez a gente membros cortados, picados, esquartejados, separados, nós somos um corpo. Quem não quer estar ligado ao corpo, não quer estar ligado ao cabeça do corpo, que é Cristo. Muito cuidado. A Santa Ceia reforça a nossa comunhão. Porque através da necessidade de participar da Santa Ceia, eu tenho que me policiar para estar na casa de Deus, pelo menos no primeiro domingo do mês. Mas que bom quando você consegue vir os 4 domingos pelo menos, Pelo menos à noite. Mas às vezes é difícil, eu sei, mas tudo bem, Deus está contigo, irmão. Mas procura se firmar cada vez mais, para não cair em outra armadilha do inimigo, que é aquela, não, só toma Santa Ceia, tá bom. Isso é uma coisa terrivelmente sombria, isso é sombrio demais, é sinistro demais esse pensamento. É uma coisa que vem lá do inferno, irmão. É coisa de demônios. O diabo, ele gosta de crente assim. Porque vira um joguete na mão dele.
E tem outros que são incautos que pensam, não tem nada a ver tomar Santa Ceia. Para que esse negócio de Santa Ceia? Existe hoje o cúmulo de igrejas que estão mandando o cálice e o pãozinho e o suco de uva pelo correio. A pessoa não quer ir na igreja, então eles falam assim, né? Mande uma oferta para nossa conta, não sei lugar. Essa igreja são vigaristas que tem por aí, né? São aproveitadores. Que é associado a crentes que não querem ser membro de igreja, porque eles não querem ser cobrados, não querem ser orientados, pastoreados. Então tem aí um grande mercado, né? Um nicho de mercado. Coisa de 50, 60, 100 reais, uma caixinha com um recipientezinho, com um pedacinho de pão e um vidrinho, cálicezinho. Sem conto. E o cara paga. Para que chegue na casa dele e ele tome a Santa Ceia, ele mesmo ministrando para ele. E aí o pastor manda uma carta, né, dizendo, olha, Jesus tomou o pão, então ele vai lendo aquilo. Olha que ridículo que chega algumas pessoas. Tudo para fugir da comunhão. Outros argumentam para si, irmãos, que não precisam tomar a Santa Ceia com essa frequência toda, porque Jesus já perdoou os seus pecados. Eu tenho comunhão com o meu Deus, eu já pedi perdão, Deus já me perdoa, não preciso tomar a Santa Ceia. Então, meus queridos, rejeitar a Santa Ceia é rejeitar a aliança. Se você já está na aliança, não rejeite. Se você ainda não está, faça essa aliança com Deus logo, porque Ele já ofereceu tudo para você entrar em aliança com Ele. Então vamos finalizar, ver mais um texto apenas? Abre lá em João 6. Para que ninguém saia daqui achando que Santa Ceia é algo secundário, é algo aleatório, que não tem toda essa importância. Que o inimigo é enganador, irmãos, mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade os libertará. Então a Bíblia liberta, a palavra de Deus quebra todas as mentiras do inimigo. Veja em João 6, a partir do 48, o que Jesus fala a respeito desse assunto. Diz assim, João 6,48, eu sou o pão da vida. Olha, tudo que ele vai falar aqui, irmãos, é um preparatório para a instituição da Santa Ceia, viu? Tenha isso em mente, ele está preparando os discípulos, preparando a igreja para a instituição desse sacramento. Então vamos lá. 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Veja, está fazendo uma ponte com o Velho Testamento, a Antiga Aliança. Esse é o pão que desceu do céu para que todo que dele comer não pereça. E que pão que é esse? É ele próprio, eu sou o pão da vida. Para que alguém tivesse dúvida, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja só que palavra interessante, hein? Tem o significado da Santa Ceia. Aí vem no 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e agora ele vai mais além, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Vida eterna, ele está falando, irmãos. Salvação. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, claramente a aliança de Deus com seu povo na salvação. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Repete de novo, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E essas coisas Jesus disse quando estava na sinagoga. Para um pouquinho. Imagine Jesus falando isso para os judeus. Judeus que não tinham entendimento. Muitos deles apegados à lei assim de uma maneira até doentia. O que esse povo pensou? Esse homem está falando de canibalismo para nós aqui. Alguma coisa assim estranha. E é o que acontece. Acompanhe agora os 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Parece que a reação deles, irmãos, é de muitos crentes hoje que não querem tomar Santa Ceia. Ah, que é isso? Comer carne, beber sangue? Meu Deus do céu, que discurso estranho é esse? Discurso duro? Veja, falta de entendimento. Vamos prosseguir.
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, dizendo: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Ele está falando aqui da sua morte, ressurreição e ascensão. Para subir de novo, ele tem que morrer, passar pela cruz, certo? Por isso que ele está falando. E a gente sabe qual foi a reação dos discípulos quando viram Jesus pregado na cruz. A maioria deles fugiu. Só João ficou ali ao lado do Senhor até o fim. Mas João também fugiu primeiro, depois ele foi. Mas quando Jesus foi preso, todos o abandonaram. Se escandalizaram. Pois bem, aí, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Agora preste atenção. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então Jesus está dizendo: o que eu estou falando para vocês é coisa espiritual, acorda. Não estou falando de carne, carne, sangue, sangue. É uma figura. O pão, o sangue, são figuras do meu sacrifício por vocês. E vocês têm que se alimentar de mim. Mas não comer a carne literal de Jesus ou beber o seu sangue literalmente. São figuras. Porém, algo literal, irmão, preste atenção, no mundo espiritual. Porque quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos cumprindo o que ele disse aqui. De uma forma, lembra, misteriosa, espiritual, elevada. Vamos terminar. 64. Veja se não é um paralelo com a igreja de hoje. Contudo, há descrentes entre vós. Havia muitos que não acreditavam que ele era o Filho de Deus, não é? Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que quem o haveria de trair. Veja, quem não crê se torna um traidor. Isso é pesado, irmãos. Sério demais. Quem rejeita a aliança está indo por esse caminho. Eu não quero sangue, eu não quero o sacrifício de Jesus sobre a minha vida. E prosseguiu, 65. Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora, irmãos, note o 66, que coisa triste. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não é a dos 12. Nós sabemos que quando ele fala do traidor é Judas, mas esses que o abandonaram é daquela multidão, daquele povo, que eram discípulos. Que é discípulo? Seguidor. Então os discípulos não são, os 12 não são só discípulos, são apóstolos. É uma diferença. Muitos já o abandonaram. E Jesus no 67 pergunta aos 12. Veja, agora aos 12. E aí nós podemos aqui dizer: a você, a mim, aos eleitos, ao povo de Deus: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Você também vai querer me deixar? Você vai querer me abandonar? Você vai querer ir embora também? E então Pedro responde, eu creio que na unção do Espírito Santo, guiado por Deus, tocado por Deus, e tem que ser a nossa resposta. Diz então o versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido. Vamos ler juntos, irmãos, esses dois versículos? A partir do Senhor, para quem iremos? Vamos lá? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Oh, que resposta abençoada. Que resposta maravilhosa. Nós te conhecemos, Jesus. Nós te conhecemos. E Jesus, sabendo das dificuldades de Pedro, mais na frente, um pouco mais adiante, ele vai dizer: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você sabe que Pedro não era tudo isso que parece. Mas Jesus foi depois atrás de Pedro. Às vezes nós somos semelhantes a Pedro. A gente quer, a gente fala, não, eu vou e tal. Mas chega uma prova e a gente dá uma fraquejada. Irmão, Jesus vai atrás de mim, atrás de você todo dia. E ele vai lá e fala: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? E nossa resposta tem que dizer: sim, Senhor, eu te amo. Amém? Vamos falar juntos? Sim, Senhor, eu te amo. Vamos falar mais alto? Sim, Senhor, eu te amo. Nós temos que falar isso para ele todo dia, irmãos. E só para finalizar, replicou-lhes Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo, ou seja, traidor, enganador. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, irmãos, quando alguém falar para você que não tem nada a ver esse negócio de Santa Ceia, fala assim: opa,
João 6,48. Fala para o irmão do seu lado aí, João 6,48. Está ali na sequência, você não vai esquecer mais. 6,48, JO 6,48. Por quê, irmãos? Quebra qualquer enganação do inimigo. A Santa Ceia é sim, irmãos, uma coisa maravilhosa, tremenda, onde nós comemos esse pão e bebemos esse cálice e recebemos vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você nunca se afaste da Santa Ceia. Que você, ao celebrar a Santa Ceia, lembre-se que nós fazemos parte de uma aliança. A aliança de Deus com o seu povo. Que através da Santa Ceia nós preservamos a unidade da igreja. Unidade inquebrável, irmãos. Essa unidade ninguém pode quebrar e quem tentar destruir a igreja será destruído por Deus. Então nós temos que lutar pela unidade da igreja. E também nós estamos afirmando que cremos na palavra de Deus. Senhor, essa palavra é a tua palavra, está tudo aqui na palavra. E conscientemente, eu estou bem consciente do que eu estou fazendo. Obedientemente, com devoção, com vontade de coração, eu aceito o seu mandamento, Senhor. Eu aceito o seu mandamento no meu coração. E isso é participar da Santa Ceia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a sermos assim, vivermos assim, andarmos assim. Porque aí está, irmãos, o segredo de uma vida cristã vitoriosa, plena do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Fala com Deus nesse instante. Coloca a sua vida diante do altar de Deus. Peça a Ele que ajude você a tomar essa decisão logo, se você ainda não tomou. Que você realmente faça parte dessa aliança de Deus com o seu povo. E você não brinque com isso, você não despreze mais isso. Mas que você fale com Deus nesse instante, confessando qualquer pecado, pedindo a ajuda do alto, pedindo forças para você perseverar na doutrina da palavra de Deus, não desprezando o sacrifício feito por Cristo. E que ao comer o pão e beber o cálice, irmãos, nós tenhamos essa convicção. Não é um mero pedacinho de pão e um simples cálicezinho de uva. Aqui está algo misterioso, que é o próprio sacrifício do Senhor Jesus, que foi feito por mim lá na cruz, que está simbolizado, representado nesses elementos. E quando você participa da Santa Ceia, nós somos tocados por Deus, somos visitados pela graça de Deus. Há uma coisa espiritual acontecendo neste momento, porque a Santa Ceia, os sacramentos, são canais condutores da graça de Deus sobre nós. Pai, prepara-nos para tomar a Santa Ceia nesse momento, e que cada vez que nos reunirmos para tomar a ceia do Senhor, celebrar esse sacramento, nós tenhamos, ó Pai, a nossa mente bem firme, ó Pai, na palavra, nosso coração bem firmado, bem calcado no Evangelho, conscientes, ó Deus, de que é um mandamento sagrado do Senhor, e que quem não comer o pão e não beber o cálice não tem parte com o Senhor, não tem a vida eterna. Mas aquele que come o pão e bebe o cálice dignamente, oh Deus, tem a promessa da herança eterna no céu, tem a promessa da ressurreição, tem a promessa da salvação, e tem já hoje, aqui, agora, uma comunhão vívida, lúcida, clara, perfeita, dinâmica, com o Senhor mesmo, ó Pai, porque o Senhor honra a sua palavra, e o Senhor honra a aliança que o Senhor fez conosco. Ajuda-nos a honrar também este pacto sagrado, este trato feito, esta aliança feita no sangue do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os presbíteros para tomarem assento à mesa e nós vamos passar para este momento tão maravilhoso da Santa Ceia.